Olá, eu sou a Silvia Berenguer, especialista em engenharia de segurança de alimentos, e hoje eu vou falar sobre a diferença da palavra procedimento no âmbito das normas ISO e a palavra procedimento no âmbito da legislação de alimentos. Procedimentos na legislação é de enlouquecer qualquer um, porque envolve diversas siglas. POP no âmbito da Anvisa, PAC, PPH e PSO no âmbito do MAPA. POP, no âmbito da Anvisa, significa Procedimento Operacional Padronizado, e no âmbito do MAPA nós temos os Programas de Autocontrole, os PAC, os PPHO, Procedimento Padrão de Higiene Operacional, os PSO, Procedimentos Sanitários Operacionais, e essas siglas são de enlouquecer qualquer um, tá? Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo, para te ajudar a entender esse mundo de siglas. Então, eu vou pedir para você ter um pouco de paciência e prestar bastante atenção no que eu vou explicar aqui, porque eu tenho certeza que vai elucidar muito suas dúvidas. Então, assim, em primeiro lugar, eu vou partir de explicar qual é o conceito de procedimento no âmbito das normas ISO. Tá? Esse conceito ele vem da norma ISO 9000, que é de vocabulário de sistemas de gestão. Vocabulário internacional de sistemas de gestão da qualidade que se aplicam também para os sistemas de gestão de segurança de alimentos. Então, procedimento é a forma especificada de executar uma atividade ou processo. É a única forma. Então, esta palavra ela tem um significado no singular. Única maneira, única forma de executar algo, uma vez que foi especificado para ser feito de tal forma, deve ser feito sempre dessa forma. Dito isso, vocês precisam saber que os procedimentos ocupam o segundo nível na hierarquia de documentos. E eu fiz um vídeo aqui explicando direitinho a hierarquia de documentos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que vocês possam ir diretamente para lá buscar essa informação. Certo? Então, procedimentos eles são gerenciais, eles são de segundo nível. Eles contêm o planejamento, então, de todos os processos de um sistema de gestão. Todos os assuntos que compõem um sistema de gestão, eles vão ser abordados na forma de processos, vão utilizar a abordagem de processo. Então, o conjunto de todos esses processos vão atender aos propósitos da organização que aplica esse sistema de gestão. E esses processos, esse conjunto de processos se divide em vamos dizer assim, macroprocessos. Temos processos que são típicos de sistema de gestão, temos aqueles que são de apoio ao sistema de gestão, temos aqueles que são os processos principais que vão agregar valor na percepção do cliente e temos aqueles que vão fazer a gestão da segurança do ambiente de processamento. Aí se inclui as boas práticas. O MAPA, tá? No âmbito da legislação da área animal, ovos, leite, carnes, exige na forma de PAC, programas de autocontroles, aqueles assuntos não só de boas práticas, mas também alguns outros assuntos que são imprescindíveis para a entrega de produtos seguros. E o MAPA colocou cada um desses assuntos na forma de um PAC. E ao longo de um sistema de gestão, esses PACs vão ser distribuídos. Então vai ter PACs que vai cair lá nos processos de apoio, lá naqueles processos principais, onde, por exemplo, está o processo de produção e o processo de aquisição de materiais, de insumos, de embalagens. E tem PACs que vão cair, obviamente, nos assuntos de boas práticas, que é a gestão da segurança do ambiente. Tá? Então, um desses PAC, o MAPA chama de PPHO, Programa de Higiene, Procedimento Padrão de Higiene Operacional. Mas esse PPHO, ele trata exclusivamente de higiene na indústria. É higiene que se divide em pré-operacional e operacional. Até eles utilizam como exemplo ilustrativo na legislação, no caso de frigoríficos, como pré-operacionais antes de abate e operacionais após.
quando está processando uma carcaça. É só um exemplo. No meu entendimento, os procedimentos de higiene, eles vão ser especificados ao longo de toda a atividade. Né? No meu entendimento, não haveria necessidade dessa separação de pré-operacional ou pós-operacional, porque, na verdade, precisa atender todos de qualquer maneira. Né? Quanto mais subdivisão, no meu entendimento, mais difícil fica de ensinar, de comunicar, porque no fim das contas não vai fazer diferença. O que vai realmente fazer diferença é se tal procedimento foi cumprido ou não, é se o produto está seguro no final. Então a papelada não vai fazer muita diferença. O que realmente importa é fazer as pessoas entenderem isto, e no momento que entendem, elas vão ser capazes de cumprir, né? Então, tudo que for mais prático, mais simples, mais objetivo, facilita nesse sentido. Enfim, tem também dentro dos PAC um PSO, que é os Processos Sanitários Operacionais. E, na verdade, lendo o conteúdo do PSO, a gente entende que isso se trata de controles específicos de produção, tá? Que são aplicados aí na área animal, para ovos, para leites, para carnes. Mas, na verdade, eles são procedimentos de produção, tá? Você está planejando aqui o processo de produção, tá? Então, na verdade, aqui, ó, esse PSO, ele cai lá dentro do processo de produção e em se tratando de segurança de alimentos, ele deve ser feito como posterior ao estudo APCC, claro, atendendo também os parâmetros da legislação, mas deve ser feito posterior, porque a APPCC é que vai entregar para o processo de produção os pontos de controle, os itens que precisam ser controlados na produção. Ela vai dizer assim, ó, processo de produção, produza e controle isto, certo? O mapa na área vegetal trata de um modo geral como PPHO, Procedimento Padrão de Higiene Operacional, todos os assuntos de boas práticas. Ele inclui também alguns itens de produção, mas é fácil de alocar isso dentro do processo de produção, no âmbito de um sistema de gestão. A Anvisa, ela trata todos os procedimentos como POP, Procedimento Operacional Padronizado, certo? E geralmente são os assuntos de boas práticas mais aquisição. Então, a Anvisa se aproxima nos assuntos exigidos do mapa na área vegetal. Agora, quanto ao propósito de procedimentos, não existe diferença, porque agora vocês já entenderam o conceito, né? O procedimento, ele descreve de maneira única uma determinada atividade ou processo. Então, vocês já entenderam o conceito. Então, a gente pode concluir aqui que, quanto ao propósito do procedimento, não existe diferença. Então, seria tão bom se o MAP e a Anvisa tirassem todas essas siglas e tratassem todos esses elementos apenas como procedimentos. Seria muita dor de cabeça a menos, mas enfim, hoje é o que nós temos. E como eu faço o planejamento dos procedimentos? Eu faço na forma de fluxogramas. Eu faço assim para os meus clientes, tá? E é muito mais simples. Eu não uso texto corrido, porque de toda a minha experiência, o texto corrido dá erro. Ele é difícil de entender. E se for difícil de entender, é difícil de executar, é difícil de treinar, difícil de auditar e difícil de fiscalizar. Então, inclusive, não existe nem margem para erros de português, para erros de gramática, porque na forma de fluxogramas, a gente tem a sequência especificada de atividades que devem ser feitas, as etapas, passo a passo. E, então, nesse momento, tá? Como o procedimento ele é gerencial, ele é de segundo nível, a gente vai ter um início, meio e fim de um determinado processo. Mas gerencial.
Mas o detalhamento operacional, ele cai para o terceiro nível hierárquico de documentos. Então, o detalhamento é quando a gente vai então levar aquilo que foi planejado para o nível do chão de fábrica. Então, ali que entram em cena anexos, instruções de trabalho, formulários e os registros. Então, anexos seriam, por exemplo, uma tabela de conversão. Isso seria um anexo, porque é um documento que auxilia que a operação seja executada. Ele é um documento auxiliar e tem que ficar lá junto do operador, por exemplo. A instrução de trabalho é o que contém o sistema de monitoramento de um ponto de controle. Então, a instrução de trabalho equivale a dizer que é como se fosse o plano da qualidade ou o plano do PCC ou o plano do PPRO no âmbito da PPCC. A instrução de trabalho é o que vai conter o sistema de monitoramento de um determinado processo produtivo. Por exemplo, estamos falando de pasteurização de leite, por exemplo. Então lá vai conter quais são os perigos, quais os micro-organismos que queremos controlar com essa etapa. Vamos utilizar, qual é a medida de controle, vai ter lá um determinado tempo especificado e uma determinada faixa de temperatura para ser aplicada. Vai dizer lá qual é a frequência desse monitoramento, quem vai fazer, qual é o instrumento de medida que vai ser usado e o que fazer em caso de não conformidade. Então, esta instrução de trabalho deve ser enxuta, objetiva e deve ficar próxima do operador. E, usando esse meu exemplo da pasteurização, poderíamos ter um registro de temperatura que poderia ser feito em meio eletrônico ou feito em papel, conforme a estrutura que a empresa dispõe. Então, haveria um formulário, tá, que após ser preenchido, ele se torna o registro. O registro pode ser considerado um quarto nível hierárquico de documentos ou não. Depende da abordagem que está se usando no sistema de gestão. Mas podemos enquadrar tudo isso como um terceiro nível porque é operacional. E registro também é operacional. Anexo, instrução de trabalho, formulário e registro são todos nível operacional. Bom, eu espero que tenha elucidado essa questão, que tenha te ajudado a elucidar um pouco mais essa questão. E se você tiver comentários, dúvidas, ficou algum ponto ainda obscuro, deixa aqui teus comentários que eu posso fazer mais um vídeo ou quantos vídeos forem necessários até elucidar completamente essa questão. Ok? Então, vou te pedir, se você gostou, se foi útil para você, curte esse vídeo. Se você é profissional da área, te inscreve agora aqui no canal. Temos vídeos diários sobre todos esses assuntos, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.